É muito difícil não sentir nojo, repulsa dos pastores bolsonaristas. Pastores. Esse pessoal tem condição de usar o epíteto de pastor. Pastor que cuida das ovelhas, né? Um pastor que explora as ovelhas, que né, tira tudo, depena as suas ovelhas. Né? E, ao mesmo tempo, faz zombaria das suas ovelhas. Que espécie de pastor é esse? Pastores que, enquanto seus fiéis estão lá duros, eles falam, pede a Deus. Já eles, ricaços, bilionários, ostentando relógios caríssimos, roupas caríssimas. Como é que pode, né? O que faria Jesus se voltasse? Primeira coisa, sem dúvida, expulsar esses vendilhões do templo a pontapés. Primeiro que eles nem são cristãos, já falamos aqui 200 vezes. Eles são incapazes de citar o Evangelho. Incapazes, nunca citaram. Eles só citam o Velho Testamento. Eles não citam o Novo Testamento. Por quê? Porque tudo que Jesus pregava, eles são o contrário. Jesus lavava os pés dos pobres. Né? Jesus respeitava os pobres. Jesus vivia para os pobres. Enquanto esses pastores dizem que o pobre não se esforçou, né? Que pisoteia o pobre. Na semana passada, o pastor André Valadão teve a pachorra de insultar todos os trabalhadores do Brasil que fizeram os maiores sacrifícios para colocar seus filhos na faculdade, dizendo que não é para as pessoas botarem os filhos na faculdade, principalmente as filhas, né? Dizendo que elas vão virar vagabundas. O medo deles não é que as mulheres virem vagabundas. O medo deles é que as mulheres virem médicas, engenheiras, né? Cientistas, advogadas, juízas. Eles não querem que as mulheres vão para a faculdade porque eles querem que a mulher fique em casa, os servindo. É isso que o neopentecostalismo prega. Né? E aí, no final de semana, o pastor André Valadão, que mora nos Estados Unidos, cujos filhos devem estudar nas melhores escolas dos Estados Unidos, privadas dos Estados Unidos, para zombar dos fiéis a quem ele disse para não colocar os filhos na faculdade, levou os filhos dele em Harvard. É para lá que ele vai mandar os filhos dele, para Harvard. Enquanto os fiéis, ele prega que não botem os filhos na faculdade. Né? O que mais me indigna nisso é zombar do trabalhador que fez sacrifício para colocar os filhos na faculdade. Gente, toda vez, não tem vez que eu não pegue um táxi, um Uber, que a pessoa diga, olha, eu trabalho o dia todo, mas meu filho, minha filha está se formando em direito e não sei o quê. Vocês já viram essa cena? Não sei quantas vezes senhoras simples, humildes, que trabalham como faxineira, orgulhosas de ter colocado seus filhos e filhas na faculdade. Eles não querem que as pessoas pensem. Mas os filhinhos dele, do André Valadão, Harvard. Coloca aí, Tati. E aí, Brasil? Quem diria, hein? Em meio a essa semana tão polêmica, olha aqui na localização onde que eu estou hoje passeando com meus filhos. Zombando dos próprios fiéis. Gente, não é possível que os fiéis desse homem não tenham o menor senso crítico. Menor senso crítico. O pior foi o tal do Feliciano. Que deu uma entrevista no podcast. Bebeu uma aguinha. Chazinho. Que deu uma entrevista no podcast dizendo, defendendo que os evangélicos, as igrejas evangélicas, devem
abafar os casos de abuso sexual. Abafar. Como é que pode um negócio desse? Em vez de ele condenar os abusos, ele defende que os abusos sejam abafados. Coloca aí, Tati, por favor. Feliciano defende que casos de abuso sexual em igrejas evangélicas sejam abafados. Em entrevista a um podcast, o deputado afirmou que os crimes de abuso sexual cometidos por pastores são erros e falhas, e fiéis devem ter misericórdia. Não é erro e falha. Não é erro e falha. É crime. Tá? E um defensor de que o caso seja abafado é um defensor de pedófilo. É um defensor de estuprador. É isso que o senhor está falando. Passar pano para estuprador é defensor de estuprador. Passar pano para pedófilo é defensor de pedófilo. Depois eles ficam querendo jogar essa sujeira da mente deles nas nossas costas. Né? A esquerda, pedofilia. Todo dia tem notícia de pastor envolvido com estupro e abuso sexual. Foram mais de 80 esse ano. 6 meses. Mais de 80 pastores. É por isso que ele quer que abafe. É por isso. Tá? Deixa eu pegar aqui a matéria da fora. A gente, infelizmente, não pode mostrar. Nem eu ia mostrar esse homem nojento desse Feliciano. Né? Esse homem nojento falando essas barbaridades. Né? Matéria da Júlia Mota aqui na fora. O deputado Marco Feliciano defendeu que casos de abuso sexual em igrejas evangélicas sejam abafados durante participação no podcast Positivamente. Questionado sobre os escândalos sexuais envolvendo pastores, o deputado recuou e rebateu. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas. Mentira, né, vagabundo? Mentira sua, seu vagabundo. Porque, em alguns casos, os pastores abusaram de dezenas de fiéis. Entre duas pessoas dentro de um ambiente, alguém foi culpado. Detalhe, ele também já foi acusado de abuso, tá? E alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. Em seguida, ele contesta os escândalos das igrejas católicas e defende a forma como eles são abafados. A igreja católica tem escândalo ou não, mas cadê os escândalos da igreja católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a igreja faz é abafar os casos. Mentira, né? Atualmente, não. Papa Francisco, volta e meia, tem falado que tem que dar publicidade aos casos para que nunca mais aconteçam. Não é que ela não trate os casos, ela trata. Os padres sofrem represálias, são retaliados, mas eles não são antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam. Na igreja evangélica, não. Tem sites que só falam das mazelas da igreja. O entrevistador, então, ressalta a série de casos de denúncias com pastores renomados sendo presos e que não devem ser silenciados, mas sim tratados pelo que são crimes. Marco Feliciano, então, pergunta se o entrevistador é juiz do pastor, para ficar julgando a situação. E, novamente, julga os crentes que ficam divulgando os casos. O entrevistador, então, defende que pastores acusados de abuso sexual são, na verdade, falsos pastores. Está certíssimo esse rapaz. Nesse momento, o deputado defende os abusadores e classifica seus crimes como erros e falhas. São seres humanos e todo ser humano falha e erra. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Defensor de abusador, defensor de estuprador. Tá? Não venha jogar nas costas da gente o que você está fazendo. Não é erro. Né? Quantas vezes, né, a esquerda não foi atacada com mentiras, dizendo que nós falamos que pedofilia é doença? É isso que ele está falando. É isso que ele está falando. Que o coitado do doente que estuprou, que coitado do pedófilo que abusou. Nojo. Os pastores bolsonaristas me dão nojo. Ele ainda pede para que os fiéis, ao invés de divulgarem e repudiarem os pastores acusados de abuso sexual, rezem pela vida dele, depois do que ele passou. Pedindo para que Jesus o cure e trate ele por dentro. Você não pode invalidar a vida de uma pessoa por um ato falho. Uma pessoa que defende isso, para mim, vai para o inferno. Você não acredita em céu e inferno? Uma pessoa que defende passar pano
para estuprador e pedófilo, inferno, tá? E tem mais. Olha o nojo desses pastores bolsonaristas. O pastor Valdemiro, aquele, né, que está sempre envolvido em falcatruas, ele tem uma outra notícia sobre ele aqui, ó. A igreja dele vive em crise. Vive em crise. Está dando calote em todo mundo. Enquanto ele está cada vez mais rico. Cada vez mais rico. Como é que pode, gente, alguém achar que isso tem a ver com Deus? Como pode alguém ser tão tapado, tão manipulado para achar que isso tem a ver com Deus? Deixa eu ler aqui para vocês, olha só. Enquanto a Igreja Mundial do Poder de Deus era cobrada na justiça por quase 2 anos de aluguel de um templo em Cotia, seu fundador, Valdemiro Santiago, gastava 12 milhões de reais em um avião particular. Isso é Deus? Isso é fé em Deus? Isso é cristianismo? Aonde? O episódio ocorreu em 2018, mas continua simbólico. A Mundial vive sua pior crise, com dívidas e diversos processos. Levantamento inédito feito pelo UOL revela que a igreja é alvo de ao menos 686 ações de cobrança só no estado de São Paulo. Quase todos são por calote no aluguel de templos. Nos processos analisados, ao menos 9 juízes enxergam indícios de confusão entre os bens de Santiago e os bens da igreja, uma das maiores do país. Uma situação se repete em dezenas de casos. Diante da dificuldade de receber os valores determinados pela justiça, os credores pedem a inclusão do nome de Valdemiro no processo. Em sua defesa, Valdemiro diz não ter mais ligação com a administração da Mundial. Ele se apresenta apenas como fundador e diz prestar serviços espirituais de pregação, né? Então, o dinheiro dele, gente, fica a salvo da justiça, a salvo. O sigilo bancário de Valdemiro foi quebrado em 2021 para verificar se bens e recursos da Igreja do Apóstolo se misturavam. A igreja pagou a dívida de cerca de 55 mil reais e o processo foi extinto. Né? Então, ele vai se livrando dos pepinos e continua cada vez mais rico. O histórico dos processos analisados mostra que a crise se agravou em 2020, quando a igreja teve de fechar as portas devido à pandemia. Mesmo assim, o salário líquido mensal de Valdemiro naquele ano foi de 100 mil reais. Quem paga é o fiel. É você, fiel, que paga os 100 mil desse cara. Documentos anexados, essas ações judiciais mostram que o apóstolo encerrou o primeiro ano da pandemia com um patrimônio de 21 milhões de reais. Tem 3 lanchas com o nome de Pregador, Arara e Francileia, uma escuna, uma moto aquática e 3 botes, entre outros bens. Né? Que coisa incrível, né, gente? Já foi proprietário ou sócio de 6 empresas, mais 4 filiais. Depois vocês leem a matéria toda. Me expliquem, o que isso tem a ver com Deus? O que isso tem a ver com Jesus? O Deus deles é o dinheiro. Eles só querem, é o bezerro de ouro. É o Deus deles. É por isso que eles se ligam em Bolsonaro. É ouro, é joia. Dinheiro é a religião dos pastores bolsonaristas. Eles só se interessam. Você que é fiel, eles olham para você e vê uma fonte de renda. Não vê um cristão. Eles olham para os fiéis e veem um trouxa que vai sustentar a vida na babesca deles. Acorda, evangelho. Mas, para a gente terminar essa parte, a gente tem um vídeo satisfatório de um pastor bolsonarista, né? Porque eles vivem dizendo que eles são a favor de Israel. Tomou-lhe uma coça no Muro das Lamentações, o pastor bolsonarista. Foi lá no Muro das Lamentações falar de Jesus. Foi botado para correr pelos israelenses. É muito bem feito. Coloca aí, Tati, por favor.
Fora, tão de parabéns os israelenses. Os pastores bolsonaristas acham que podem chegar num espaço sagrado para fazer seu proselitismo mentiroso. Esse pessoal não é cristão nem aqui nem na China, tá? Chegaram lá. Aí depois, gente, ficou no Instagram chorando. Ai, o pessoal de Israel me expulsou. Postou esse vídeo lá, né? Postou o vídeo falando assim, ó. Nos expulsaram do Muro das Lamentações porque falamos de Jesus. Que coisa bem feita. Aí chegou um rapaz lá que comentou lá na página dele, né, dizendo sobre isso, sobre o insulto que é eles chegarem no lugar sagrado para os judeus, fazendo proselitismo sobre Jesus. Respeita a religião dos outros, bolsonarista, bozista. Respeita a religião dos outros. Que vocês, a religião de vocês, a gente já sabe qual é, ó. Tutu.